Olá, alunos! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E basicamente essa aula ela vai ser um pouco diferenciada, até mesmo da forma que eu faço as aulas online, né? Que eu faço no formato EAD. Vou explicar o porquê. Primeiro que esse vídeo aqui não está sendo genérico, eu estou fazendo exatamente para a turma de hoje, quarta-feira, do Senaic, das 5h30. Então é uma aula que eu estou conversando diretamente com todos vocês da turma. Geralmente eu faço um vídeo genérico que dá até para eu reutilizar a aula, mas eu precisava passar alguns recados antes de começar a aula, tá? Então, desses recados, primeiro, uma coisa que vocês já estão sabendo, estamos na fase vermelha, né? Na fase vermelha da pandemia, de acordo com o governador, e a escola foi proibida de abrir para o presencial, entendeu? Então é por isso que do início dessa semana, não é? Dia 25, isso, de 25 do 1 até, pelo que eles confirmaram, que diria até o dia 7, então de 25 do 1 até dia 7 de fevereiro, não é? Vamos ficar em lockdown, vamos ficar fechados, não é? E só que a gente não pode parar a aula, porque se a gente parar as aulas, nós vamos atrapalhar todo o nosso cronograma, porque se você for parar a pensar, o ano, além do nossa carga horária normal, que dura mais ou menos um ano, nós temos as férias, já tivemos uma, não é? No começo do ano, então querendo ou não a gente já perdeu uma semana. Temos feriados também, então a gente não pode fechar a escola assim do nada, senão o curso vai se estender muito e isso vai prejudicar tanto a escola quanto os alunos. Escola que fala os funcionários, né? E os alunos, tá bom? Então assim, então essas aulas, pelo menos essas duas aulas, né, hoje 27 e a próxima aula dia 3, elas serão em EAD, hoje, né, dia 27 e dia 3 do 2. Deixa eu confirmar de novo que eu já estou com a memória já curta, né? A velhice chega. É isso mesmo, dia 3 serão aulas de EAD. Porém, essa é a última aula do módulo. Opa, tá difícil aqui, né? É a última aula do módulo. Eu lembro que eu coloquei um calendáriozinho numa das aulas. Eu coloquei o calendáriozinho de como que seria até a prova. Eu falei que seria super fácil. É super fácil a prova, tá? E a prova vai ser mantida. A prova vai ser também. Vai ser uma prova online, tá? Vai ser naquele formato do Google Formulário, Google Forms, né? Então eu vou fazer a prova com todas as perguntas e tal. Vocês vão preencher a prova, serão 15 questões. As 15 questões já estão feitas, tá? E aí vocês vão, vão ver se consegue tirar o nosso famoso 10, né, para poder passar. E tem como tirar 10, tá? Tá muito facilzinho, tá muito tranquilinho, vocês vão poder fazer tranquilamente a prova de vocês, tá bom? Vocês vão poder consultar, já poderia, se fosse na sala de aula, vocês já poderiam consultar no material, só que agora que vocês estão online, vocês vão poder com certeza consultar na casa de vocês, não tem tempo para fazer. O que vai ser primordial para até o dia da prova, até terminar esse módulo EAD? Eu preciso que vocês tenham, né? A primeira coisa que eu preciso que vocês tenham de importante é a própria internet, né? Porque vocês vão precisar ver esse vídeo, precisar ter acesso e tudo mais, né? Só que mais importante do que a internet é que todos estejam no Google Sala de Aula, tá? Eu vou até abrir aqui no navegador rapidinho para aqueles que estão um pouco por fora. Edu.google.com.
Esse é o endereço. Eu vou até botar a lupazinha aqui, ó, para vocês ver. Ó, só digitar esse endereço aqui, edu.google.com. Por quê? Porque lá no Google Sala de Aula, agora que a gente vai usar mesmo. Lembra que lá, desde o primeiro dia de aula, eu já vinha falando para vocês, gente, eu preciso. Eu não era de criar essas coisas online e tal. Eu não achava necessidade, mas com a pandemia do ano passado, que se estendeu para esse ano, acabou vendo a necessidade de ter, primeiro, esse contato com vocês pelo WhatsApp. E segundo, ter um local onde eu consiga botar o material e vocês consigam me responder nesse material. Então vamos lá. Vocês vão em fazer login, tá vendo aqui, ó, fazer login, Google Sala de Aula. Professor, mas eu tenho instalado no aplicativo, né? Eu tenho instalado o aplicativo no celular. Deixa eu trocar aqui de conta porque eu entrei na minha conta pessoal. Pronto, agora vai entrar na conta do professor mesmo. Então, eu já tenho o aplicativo. Não vai funcionar? Vai! Vai claramente funcionar. É a mesma coisa. Deixa eu procurar aqui, Senai quarta. Vai claramente funcionar. É que assim, muitos alunos concordaram, né? Principalmente ano passado, quando eu tive a experiência do EAD, que acessar pelo computador fica melhor porque até os arquivos ficam maiores, né? Ah, você precisa ver aquele slide da primeira aula. Você já clica aqui, ó, ele já abre completo para você, ele já abre de uma forma fácil, já encontra as respostas bem facilzinho, entendeu? Então não tem muito mistério com relação a isso, tá? Não tem mistério. A segunda coisa é com relação ao a postagem da atividade. E aí vamos para uma situação que eu fui pego de surpresa, tá? Não vou mentir que eu fui pego de surpresa, mas a gente se adapta. As aulas de EAD, quando começou a pandemia ano passado, da quarentena, a forte mesmo, nenhuma turma minha estava nesse comecinho de aula, nesse comecinho de curso, né, de Windows e internet, que eu entregava as atividades, vocês faziam e entregavam. Não é, nenhuma turma estava. Praticamente todas as turmas estavam em uma determinada etapa do curso. Então, e aí eu usava os aplicativos, usava o Word, o PowerPoint, né? Usava os aplicativos, o Word, o PowerPoint, o OneNote, tanto faz, né? O OneNote não, desculpa, o PowerPoint, o Word, o Excel. Então o que acontece? Eu vou ver como é que vai ser essa aula hoje, porque eu vou explicar que ela vai ser um pouquinho diferente. Tirando esse recado inicial, vocês vão ver que a aula vai ser bem curtinha. Pelo menos eu imagino que vai ser curta. Eu nunca fiz ela online. Então eu vou meio que. O que sair de errado, que eu não entender, eu vou pedir muita ajuda de vocês. Vocês me chamam no particular e falam assim: professor, eu não entendi esse ponto. Eu acho que você poderia ter explicado melhor naquele outro ponto. Porque realmente, para mim, vai ser um conceito novo dar essa aula online, tá? E aí, o que vai acontecer? Além do material que vocês já estão acostumados que eu vou publicar, né, o PowerPoint, o exercício e tudo mais, vocês vão encontrar um formulário, tá? Esse formulário nada mais é do que o exercício online das perguntas. Acho que já tá aqui. Isso. Como eu não tenho como pedir para vocês, né, me mandarem do caderno para mim, não tenho como pedir para vocês mandarem para mim as atividades e tal, porque estamos na quarentena. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou fazer um formulário com essas perguntas. São 5 perguntinhas, bem pequenininhas. E aí vocês preenchem, tá bom? Então eu vou colocar desse jeito online. Então quando vocês entrarem no Google Sala de Aula, procurem pelo PowerPoint, que é esse daqui, ó. Hacks, crimes virtuais e segurança na internet. Vai estar esse slide aqui que vocês estão vendo. E também vai ter um formulário online, que dá até para responder pelo celular, tá bom? Essa é a vantagem.
Essa aula toda dá para você assistir pelo celular. A vantagem toda é essa. Mas assim, pelo computador fica tudo maior, né, a tela. Então assim, dá para você assistir e responder, tá bom? E aí, como que funciona minhas aulas? Voltando aqui. Então a primeira coisa, você tem que ter o Google Sala de Aula. E a segunda coisa que eu faço é a entrega da atividade. Atividade. Ela é igual à presença, tá? Então a entrega da atividade, ela é exatamente igual à presença. Quando você entrega a atividade, quando você preencher o formulário lá da atividade e clicar em enviar, você já está confirmando sua presença. E eu vou lá naquela minha folha botar o Pzinho, né? O P de Pedro, né? Vou botar lá o P de presença para você, tá bom? E isso nos leva a uma segunda questão. Ah, então a aula será ao vivo? Eu tenho que fazer isso hoje, dia 27 de janeiro? Não! Você tem até a próxima aula para você. Então, vocês têm uma semana para assistir e assistir a aula, né? A aula. Tem uma semana para assistir a aula e fazer a atividade, tá? Então vocês têm até o dia 3 de fevereiro para entregar. Então assim, esse é um formato meu de fazer, porque eu entendo que cada um de vocês tem um tempo para fazer as atividades, de repente vocês não conseguem, estão trabalhando e tal. Então assim, tira um tempo nessa semana para fazer vocês têm uma semana para fazer. Tira um tempinho, a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Quer fazer no domingo, na hora do Faustão. Quer fazer na segunda-feira, logo de manhã. Enfim, a hora que você achar melhor, você faz a atividade e me entrega até dia 3. No dia 3, se eu não encontrar os alunos que eu não encontrar a atividade feita, tá? Porque eu vou receber um formulário de entrega da atividade, entendeu? E aí, se eu perceber que o aluno não fez a atividade, vai levar falta, tá? Porque você teve uma semana para fazer. E se eu não der falta, professor, porque eu isso, porque eu aquilo. Gente, é injusto com quem fez, não é verdade? Eu não vou. Então, quem tá aí fazendo rapidinho e tal, tá querendo já matar isso, não vai ser justo com ele, tá bom? Então, é isso. Minha aula é online, ela não é ao vivo. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, tá? E aí ficamos combinados. Eu só vou recapitular aqui o nosso calendário. Hoje é a última aula do módulo, tá? E vai ser uma aula diferente. Eu vou explicar isso daqui a pouco, que realmente nem eu dei essa aula online, entendeu? Vai ser a primeira vez. A semana que vem vai ser prova online, também vai ser por formulário, né? Um formulário do Google, tá? Vai ser no formulário, e aí vocês vão preencher bonitinho lá, dar os ok. E o mais importante, tem que ter, né? Eu vou até botar aqui, ó, vou botar aqui, ó, importante. Tem que ter acesso ao Google Sala de Aula. Professor, não tenho acesso ao Google Sala de Aula. Professor, ainda não baixei. Me pede lá no WhatsApp, tá? O acesso ao Google Sala de Aula. Senão você não vai conseguir ter nada da matéria, nem os PowerPoint, e nem as atividades, e nem a prova, né? Duas coisas, e nem a prova em si, tá? A entrega da atividade, né, é igual à presença. Então vocês têm uma semana para assistir a aula no tempo de vocês, mas no dia 3 de fevereiro, 5h30 da tarde, é o horário final
para vocês entregarem a atividade. Se quando eu postar a próxima aula, eu vou lá verificar quem postou e estiver faltando o nome de alguém, vai levar falta. Combinado? Tudo bem, turma de quarta-feira? Estamos combinados assim? Vocês estão entendendo bem o recado? Posso começar minha aula tranquilamente? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é hacks, crimes virtuais e segurança na internet. Eu vou ser bem sincero para vocês que, como é a primeira vez que eu estou dando aula desse assunto online, que vocês lembram que as aulas de introdução à informática, ela é mais explicatória, mais teórica. Eu estou lá na sala e geralmente eu tiro dúvidas de vocês ali na hora. Só que a aula de hoje também seria um pouco diferente. Lá na escola, nós iríamos, né, começar a aula assistindo alguns vídeos, tá? Então nós teríamos 4 vídeos para assistir, tá? Quase todos do Nerdologia. Eu vou falar sincero para vocês, não é que eu sou fã do cara não, é porque ele foi o melhor cara do YouTube até o momento, que fez um vídeo bem interessante, curtinho e tal, que dava para assistir na aula, porque tem alguns que fazem vídeo muito grande que não cabe no horário da aula. Mas ele faz um vídeo bem curtinho, bem interessante. E a maioria não tem nem 10 minutos, né? Esse aqui é o maior, 10 minutos 17. A maioria é 8, 7, 6 minutos. Então são vídeos pequenos que na aula de hoje eu não vou cobrar numa prova, numa atividade para vocês. Vai servir mesmo como um a mais, principalmente na atividade. Porque tem umas perguntas aqui na atividade, né? Por exemplo, cite 5 exemplos de medida, que vocês vão conseguir responder melhor se, por exemplo, assistir o vídeo privacidade na internet. Entendeu? Então, assim, são vídeos que vão ajudar a complementar a aula, tá bom? E a aula de hoje, voltando aqui, sobre hacks e crimes virtuais, eu vou falar o seguinte. É um assunto que eu trago para os alunos, ele está na nossa apostila, ele faz parte do nosso contexto, né, da nossa grade de aulas, tá? Mas é um assunto que vai mais de encontro à curiosidade, à ajuda, a chegar assim como um conselho, porque a maioria dos alunos durante o curso fala assim: ah, professor, o que eu faço? Como que eu devo proceder? Será que eu compro um antivírus? Será que eu faço de um jeito ou de outro? Não é? Então a gente precisa primeiro entender todo esse contexto sobre o que são essas 3 coisas, né? O que são hacks. Vamos começar pelos crimes virtuais, tá? Os crimes virtuais, eu não vou ler o que está aqui, vocês estão vendo e vocês vão ver também, eu vou dar um belo resumo. Os crimes virtuais, eles já são considerados pelo próprio governo, né, como uma forma de realmente um crime que acontece via internet, tá? Utilizando equipamentos eletrônicos, tá? Então, às vezes, um crime virtual, ou crime digital, ele não precisa ser necessariamente ter um computador. Às vezes pode ser um crime tipo clonagem de cartão, entendeu? Então são crimes sérios que atingem a legislação do nosso mundo real, tá bom? E aí, vamos para a questão. Quando a gente imagina sobre crimes virtuais, o que a gente imagina? A gente já imagina que os crimes são feitos por aqueles nerds, né? Aqueles programadores de computador, aqueles rapazes ou mulheres, não sei, bem super inteligentes, que digitam rápido no teclado e ficam lá olhando para uma tela de computador, digitando N milhões de coisas, e que ali ele consegue hackear o que ele quiser. Eu vou ser bem sincero para vocês, como o próprio rapaz aqui no vídeo, vocês vão ver, não vou repetir as palavras dele, né? Como vocês vão ver nesse vídeo aqui, hacking real, tá?
os crimes virtuais está mais ligado a social, entendeu? Ao social, à interação entre as pessoas, do que realmente causar problemas com computador, sabe? De vocês utilizarem, vocês serem atacados por um programador. Geralmente esses programadores, eles atualmente eles procuram primeiro que existem, só que eles focam em outras coisas muito maiores, como por exemplo vazar dados de informação do governo americano, vazar, invadir arquivos do governo para poder, entendeu? Ou de grandes indústrias de entretenimento para poder vazar informação dos próximos filmes, essas coisas. Então eles têm uma tática um pouco mais além. No nosso dia a dia, os crimes virtuais, eles realmente eles são atacados mais pela forma, pelo que se chama engenharia social, tá? E o que é uma engenharia social? Engenharia social, eu vou até escrever aqui num outro bloco de notas, vou botar aqui, ó, engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é uma técnica de invasão dos programas e do banco de dados de informática que ocorre quando uma pessoa se faz passar por outra. Então, assim, o exemplo mais claro e simples que eu posso dar é usar a senha das pessoas, usar o cartão de crédito, a informação do cartão de crédito. Vocês sabem que assim a maioria dos cartões que fazem compras não digo ilícitas, mas não permitidas pelo usuário, pelo dono do cartão. A maioria das compras na internet usando o cartão sem autorização do dono não são feitas por bandidos, são feitas pelos próprios familiares. É feito pelo cônjuge, né? A esposa ou marido da pessoa, entendeu? Ou feito pelos filhos, ou feito por algum parente próximo que tem acesso ao cartão da pessoa e sem que ela saiba, ela está usando o cartão de crédito dela. Então, assim, isso que é engenharia social. É você usar as pessoas de forma bem inteligente para conseguir alguma coisa de forma ilícita, entendeu? Então a internet está mais abraçada por esse tipo de ataque virtual, tá? Mas os programadores eles existem, né? Os famosos hackers, não é? E os hackers, como está dizendo aí no slide, eles são indivíduos que elaboram, modificam software, hardware de computadores, seja desenvolvido funcionalidades novas, tá? Basicamente, um hacker é aquele que pega um programa já feito e ele decodifica aquele programa. Sabe aquele gato net, aquele aparelhinho que tem todos os canais da Sky, do Globoplay, ou que seja lá o que for, né, da própria NET TV a cabo. Sabe essas coisas assim? Tudo isso foi feito por hackers, porque eles hackeiam o sistema, não é? E eles vendem de forma ilícita. Então, como vocês podem ver, geralmente o ataque dos hackers vai para níveis um pouco maiores, para esferas maiores, em ganhos maiores de dinheiro, entendeu? Já os crackers, que é um outro termo, na verdade, hacker e cracker são bem sinônimo. Só que assim, para a gente poder separar, né, o termo hack do cracker, geralmente o cracker é aquele que quebra algum tipo de sistema de segurança, tá? De forma ilegal. Então assim, você tem um sistema de segurança do banco que impede que você acesse a conta dos outros. O cracker vai lá, fica fazendo ataques até conseguir quebrar essa coisa. Pronto, o próprio Windows pirata, o Office pirata que o pessoal usa. Essas formas de você instalar, como a gente até já usamos isso já como verbo, né? Craqueado, craquear, não é? E é o que? Alguém chegou, pegou o software, entendeu? Não pagou por ele,
não comprou ele e aí foi craqueado. Existem desvantagens de fazer? Sim, tem muitas desvantagens. A principal dela é a atualização de segurança, tá? Atualizações que podem até, que se caso não forem feitas, podem causar um grande problema no seu computador, tá? Então, além dos, então já entendemos que os hackers e os crackers, eles são programadores, não é? Eles são como se fossem piratas, não é? E aí, mas sabendo disso, a maioria deles, a maioria dos crimes virtuais, a gente tem que separar isso. Programadores ilegais que fazem cybercrimes de crimes virtuais, que a maioria dos crimes virtuais são feitos por engenharia social. E aqui tem alguns exemplos nesse slide de tipos de cracker, né? Que às vezes eles utilizam até alguns tipos de vírus, não é? Como por exemplo, desenvolvedores de vírus, worms e malwares, porque querendo ou não, o vírus, lembra da nossa aula de vírus lá em Windows, na quarta aula? Os vírus digitais, eles são feitos por alguém. E geralmente esse alguém é um hacker barra cracker. Não é? Porque depende da utilização do vírus. Se o vírus for só para corromper o sistema, é um hack, né? Se for para quebrar algum sigilo, pegar fotos pessoais, aí ele está... Porque essa é a grande diferença. O cracker, ele, como o próprio nome parece, é crack, de quebrar, né? Em inglês, ele está querendo quebrar seguranças, tá bom? E aí, para finalizar, eu vou dar alguns exemplos nessa finalização de tipos de algumas práticas ilegais, não é? Existe o cyberbullying, que vocês estão muito acostumados, eu tenho certeza disso. Sejam vocês assistindo um cyberbullying, seja vocês recebendo cyberbullying, seja vocês fazendo sem querer, né? Achando que é uma brincadeira, e aí pode ser bem, e mal sabe que já virou caso de delegacia. O que acontece? São aqueles chamados haters, né? Os famosos haters, as pessoas que ficam praticando bullying na internet. Essas práticas de cyberbullying, elas também se tornaram de alguma forma muito prejudiciais para a sociedade e entraram na justiça legal mesmo, como um crime. A pessoa pode denunciar a outra que está praticando bullying severo com ela. Isso quando não ultrapassa esferas realmente legais. Por exemplo, o racismo. O racismo todo mundo sabe que é crime e tal no Brasil, não se pode, e também crime religioso, né? Você também não pode ofender a crença das pessoas, não é? Então, assim, isso aí já tem leis. Quando sai da internet já entra como racismo e tal, papá, isso já vira um crime virtual, entendeu? Apesar de ter sido feito na internet, continua valendo, tá? O próximo é o phishing. Phishing é bem simples, gente. É uma técnica que, traduzindo phishing, é pescado, tá? A tradução da palavra phishing é pescado. O hacker está pescando pessoas, está lá querendo pescar o trouxa, né? A pessoa que está desatenta, para pescar ela. E aí, e não precisa ser só um hacker, não, pode ser um programa também, né? E normalmente esse hack ou esse programa malicioso vem com alguma mensagem, algum programa anexado de e-mail e tal, que acaba executando algum tipo de programa anexo, dando origem à invasão no computador. Então é o seguinte, geralmente é assim: o phishing, digamos que eu queira pescar um de vocês, fazer phishing em um de vocês. Eu quero pegar a senha do Google Sala de Aula de vocês, tá? Uma coisa bem simples, né? Aí eu faço um programa
mando no e-mail de vocês dizendo assim, não, mas eu não boto meu nome, eu digo que sou outra pessoa. Aí eu falo assim, você ganhou um prêmio de R$ 2.000, clique aqui para você participar. Aí na hora que você clica, já, já automaticamente você é levado para um site meio estranho, que aí ele pede para instalar um programa, você acha que tem que instalar, e aí quando você vai ver esse programa que foi instalado, automaticamente já começa a coletar informações do seu computador. Entendeu? E principalmente aquilo que eu tô querendo, que é a senha do Google Sala de Aula de vocês. Entendeu? Então, essa é a prática do phishing. É a prática de pescar o trouxa, de pegar coisas da pessoa. Tá bom? O próximo é o phishing, só que o phishing ele é só uma forma de phishing, só que é por voz, tá? Vocês conhecem ele, vocês conhecem bastante ele, já devem ter ouvido falar do sequestro falso via telefone, não é? Que ligam de algum bandido, liga de um presídio utilizando o telefone. Só que assim, no caso do phishing, ele está usando meios da internet, tipo algum VoIP, usando o WhatsApp, que virou muito comum o WhatsApp caindo nessa coisa. Principalmente o bandido chega lá na prisão, manda mensagem assim pra pessoa, né? Pra pessoa que vai ser que vai ser a vítima, né? Fala que eu sou do Banco Itaú, precisamos atualizar sua conta, por favor, mande para mim os dados do seu cartão e sua senha. E aí ele parece muito real. E aí tem até casos engraçados na internet que a pessoa fala assim, mas eu não tenho conta no Itaú. Aí o bandido fala assim, qual banco você tem conta? Bradesco. Então eu sou do Bradesco, precisamos fazer a atualização da sua conta. Tá vendo? Então, assim, continua utilizando meios digitais, né? O WhatsApp, VoIP e outras coisas para conseguir. É muito parecido os dois, na verdade, tá? Fraude virtual, que são fraudes efetuadas através da internet, tá? Principalmente por crackers, e ele entra como furto. Já tem até um artigo. Fraude virtual são aquelas formas de você fraudar várias coisas, tipo usar software espião, utilizando cracks, tudo que a gente vai falando agora, né? Nós temos os botnets, que são softwares maliciosos que se espalham aproveitando a vulnerabilidade, tá? Então geralmente os botnets ficam na internet. Eles são... O que são bots? São programas auto-executáveis. Eles funcionam exatamente como robô. Né? Não é que tem um nome bot, né? De robot, né? De robô. Então eles ficam na internet e aí na hora que eles percebem que existe uma vulnerabilidade ali, quando você acessa um site que deveria ser seguro, por exemplo, o site do banco, você não tem antivírus, você não tem uma coisa segura, ele fica de olho para ficar acessando. É por isso que é sempre importante ter um antivírus instalado, tá? É sempre, sempre, sempre muito importante ter um antivírus instalado. Qualquer antivírus. Lembra da nossa aula 4 que eu falei de vários antivírus? Não é? Eu tô com o meu aqui instalado, ó. Eu falei para vocês que eu usava o Kaspersky, né? Gente, vou falar para vocês, não paguei... Ai, desculpa, aqui, ó. Eu não paguei nem R$ 30 para ter. O que você gasta num lanche lá no McDonald's, você poderia estar protegendo o seu computador. Eu estou dando um exemplo do Kaspersky, tá? Mas pode ser o de sua preferência. E esses programas, eles impedem que você acesse sites ilegais, tá? Ou que você seja atacado por bot. Segurança na internet, isso daí é uma segurança própria. Usar a internet para fazer compras, até mesmo a navegar. Você tem que ter um pouco mais de cuidado, saber se você não está acessando um site falso. Gente, site falso é a coisa mais fácil de ver.
só existe. Primeiro, se você tiver dúvida, pesquisa no Google, né? Você quer, eu quero o Itaú. O site da coisa nunca vai te mostrar um site falso, né? O Google e tal. Mas se você ainda mesmo se você tiver dúvidas se esse é o site mesmo real do Itaú, gente, todos os bancos têm o nome, ó, itaú.com.br aqui em cima, tá? Só tomem cuidado porque eu já vi bandido que bota assim, ó, o número 1, sabe, para fingir que é um I. Aí você não olha direito, né? Porque tá muito pequenininho, ó. Deixar pequenininho ali, a pessoa não olha, não é? Ou ele bota a letra L, a L minúscula, né? Eu escrevi o L, L de lago. Em vez de ser um L maiúsculo, eu botei um L minúsculo. Tem gente que faz isso, sabe? Pra enganar o cliente. Então, assim, não toma cuidado. Veja se realmente é a conta do banco mesmo que você está acessando. Essas dicas também que eu estou falando aqui, no vídeo que eu falei para vocês que vai servir como um acréscimo, esse privacidade da internet, ele fala a mesma coisa. Ele fala para a gente tomar cuidado com o endereço, com as nossas senhas, mudar as senhas. Eu peço muito que vocês assistam esses 4 vídeos para complementar a aula, tá? E aí, ó, eu trouxe aqui mais algumas dicas, né? Altere suas senhas periodicamente. Sim, altera suas senhas. Não escreva em locais. Não instale softwares suspeitos. Como assim softwares suspeitos? Programas que você parece que é só um programinha para aumentar, no caso dos celulares, né? Ele dá um exemplo disso também. É um programinha para aumentar a lanterna do celular. Gente, que besteira, pode ser um programa, né, que é pirata. A gente falou isso naquela aula, não é? Muito cuidado com os downloads, de onde você faz download, isso aí a gente também falou na aula de vírus, não é? Com os links que você se atualize e, claro, utilize um antivírus. Isso aí não preciso nem dizer, né? Ele é a defesa principal do computador, tá bom? E fique atento a e-mail falso, verifique se o site é seguro e por aí vai, tá bom? Então, assim, eu espero ter passado. É uma aula bem curtinha mesmo, tá? Eu espero que vocês não tenham conseguido pegar as informações, tá bom? Essas informações são muito importantes. Vai cair na prova essa matéria, claro que vai cair. Então, é isso. Então, eu vou... Tô aqui falando então. Assista os 4 vídeos que eu vou passar para vocês. O link dos vídeos vão estar também lá no Google Sala de Aula, tá? Você só precisa abrir o bloco de notas, pegar o link e colocar para assistir, tá? Você pega o link, né? Se caso você estiver no celular, você seleciona o link, joga no navegador, tá bom? E aí você consegue assistir de boinha, tá bom? E aí daqui a pouco, terminando a aula, vai lá no Google Sala de Aula que essa atividade aqui vai estar disponibilizada online para vocês responderem, tá bom? Gente, muito obrigado e até a semana que vem. Lembrando, vocês têm uma semana para entregar essa aula. Então, na semana que vem, vocês têm que entregar a atividade. 2, semana que vem já vai ser a nossa última aula. Vai ser a prova, então fiquem preparados. Pode consultar? Pode consultar. Pode pegar toda a matéria? Pode. E, professor, eu estou atrasado com a entrega das atividades. O que eu faço? Bom, aqui no meio da quarentena, como a gente não fez todas as atividades online, vai ficar assim. Vocês vão, caso tiver alguma atividade que vocês não me entregaram, vocês me entreguem na semana depois que acabar a quarentena, tá?
que eu espero que acabe, não é? Se mesmo assim não tiver encerrado, me chama no privado, que aí eu converso contigo em particular para a gente ver a melhor forma de você entregar, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, uma boa semana para todos, tá bom? E bons estudos. Tchau, tchau.